Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que seja tudo bem. Hoje a gente tem mais uma live sobre o Alan Chapman. Dessa vez com uma figura mais que especial, com quem a gente estava a fim de conversar há muito tempo, que é o Fausto. Daqui a pouquinho ele chega aqui e a gente começa esta conversa. E aí, gente? Gui Emerson, tudo bem? Fausto acabou de chegar. Fausto, já te chamo aí. Bem, tá tudo certo. Não tem ruído de fundo. Tá tendo uma festança aqui do lado. Eu tive que fechar a janela e tá um calor. Espero que eu possa aceitar. Aí. Opa, câmera errada? Sempre. Ah, agora sim. A gente, a gente costuma fazer isso. Tudo Pois bom, é, meu meu caro? cara. Estamos aí. Tudo bem? Deixa eu ver se meu áudio está tudo bem. Comigo está tudo bem. Estou terminando de conferir se nosso setup para começar a nossa live está tudo bem. Tá, Tudo certo. tá tudo Tudo certo. E aí? certo. É, Tudo pessoal, certo. se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí na caixinha. Tem interrogação aqui embaixo, que aí é melhor para a gente responder. Que muitas vezes a gente não consegue, nem entra muita gente, tem muitos comentários, a gente não consegue olhar tudo. Uhum. Então, Fausto, primeiramente, obrigado por estar com a gente, obrigado por aceitar esse convite. Vou me apresentar para o seu público, obviamente. Quem está aí segue o Fausto, não conhece a gente da Palimpsestos. Eu sou Rogério Bettoni, tradutor, editor da Palimpsestos, e temos publicado aí alguns livros na área de ocultismo, magia, em breve filosofia, literatura. E agora, nesse momento, a gente está com uma campanha no ar para poder publicar a obra do Alan Chapman, Magia Avançada para Iniciantes, que é uma obra esperada há muito tempo, né? Basicamente, desde que foi lançada, muita gente fala desse livro. E finalmente a gente vai ter esse material em português. Junto dele vem uma série de outras coisas, né? Algumas coisas exclusivas, vem um livreto, mais um outro livreto e mais um outro que não está aqui agora, a gente pode falar deles. E esse material é exclusivo para a campanha, então, para poder garantir o seu e garantir que esse material venha para cá, né? Sim. Apoiar lá o projeto. A gente começou ontem a gente estava com 90%, hoje a gente acordou, já estava em 95%. E temos algumas metas estendidas aí também, que a gente vai divulgar quando fizer 5%, né? Então a gente está ansioso para que isso aconteça e as pessoas continuem apoiando, porque tem mais coisas chegando, né? Show de bola. Então é isso, estamos aí promovendo esse material. Vou botar o link aqui, deixar aqui fixado. Para a gente começar, eu queria que você falasse rapidamente de você, sua relação com magia, e aí a gente começa o nosso papo. Fabuloso. Muito obrigado, Rogério. Para quem também está me conhecendo agora, para quem já me conhece, sempre me apresento e me reintroduzo. Eu sou o Fausto Ramos. Eu criei o canal Causofia em 2017 no YouTube, que agora se dissipou por vários espaços, por várias redes, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Eu comecei esse canal no momento em que eu estava numa profunda crise na minha relação com a minha vivência espiritual e mágica. Eu comecei a me envolver com magia e espiritualidade lá em torno de 2010. E desde então eu tive vários picos de diferentes experiências, tive aqueles momentos em que eu acreditava quase ser o próximo Buda iluminado da magia, a depois entender que eu estava só sendo muito iludido pelas minhas próprias fantasias. E depois que eu passei por um ciclo de estudar muito filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, em 2015 e 2016, eu cheguei num ponto que eu quase que abandonei toda a minha vivência, minha jornada com a espiritualidade, com a magia. E acreditei que realmente eram só loucuras da minha cabeça, que o mundo é muito mais chatão e material do que eu acreditava naquele momento. Sei. Porém,
foi justamente no auge desse meu ceticismo que eu comecei a tentar me reconectar com esses assuntos falando sobre magia na internet. Foi que eu abri um canal para comentar sobre a nova perspectiva que eu tinha encontrado sobre a vivência da magia e da espiritualidade. E desde então eu consegui me reencontrar com essa vivência e aprofundar ela de uma forma que eu nem acreditava que existia ou que era possível. Então, parte disso passa por diversas releituras que eu fiz. O meu encontro com a obra do Alan Chapman veio depois que eu conheci o Philip Caselli, um mago camarada meu, do Espírito Santo, também, que é minha terra de origem, e que ele falava muito assim, cara... Oi? Tivemos uma live com ele semana passada. Pois é. Foi o Caselli que me apresentou esse livro. Falou assim, Fausto, você precisa muito ler esse livro. E quando eu li a obra do Alan Chapman, eu fiquei chocado de ver ali uma síntese muito boa daquilo que a gente encontra enquanto resultado da nossa vivência com a jornada mágica. Esse é o meu primeiro gancho para começar a falar sobre o quanto que é uma obra que eu, inclusive, estive relendo esses dias para me preparar para vir aqui conversar com o Rogério sobre ela. E eu comecei a perceber o quanto que tem muito de um olhar, inclusive, lógico-matemático no jeito como Alan Chapman fala sobre magia. O texto é uma síntese muito boa de muitos conhecimentos. Ele praticamente pega enciclopédias inteiras e coloca em alguns parágrafos. Você fica até tipo, uou, caramba, cara, uou, nossa, mano, caracoles. O cara, em um parágrafo, resumiu muita história dentro daquilo que a gente tem que passar anos e décadas vivendo e estudando na jornada mágica. Não significa que ele resumiu essa trajetória, essa jornada para as outras pessoas que vão acessar o livro. Apenas que é uma obra que ela implica em ser vivenciada para ser de fato compreendida. Se você não tiver vivência com a magia, aquele texto vai continuar sendo um texto morto para você. E o que eu falo sobre essa questão de lógica matemática é porque ele tem muito essa coisa de trazer uns certos axiomas do pensamento dele. Ele solta algumas frases, como uma frase que a gente vai discutir logo logo, sobre a magia ser a arte, a ciência, a cultura de experienciar a verdade. Inclusive, eu vou perguntar para você depois como você traduziu essa frase, porque eu fiz uma tradução livre agora. E é uma frase que depende de uma tradução muito boa para ser bem transmitida em português. Mas ele traz alguns axiomas sobre como ele entende magia. Ele traz um teorema mágico, que é quando ele cita as etapas que ele considera sobre como trabalhar no intento mágico. Ele testa esse teorema com algumas proposições. Ele fala assim, e se eu modificar esse teorema com a proposição X e botar sobre o teorema para poder verificar como ele acontece? Então, eu me conectei muito com isso porque eu sou também professor de matemática. Eu estudei muito lógica matemática para poder ser professor de matemática. E com isso eu falei, cara, ele realmente tem esse jeito meio lógico, matemático de entender, de falar sobre magia, mas que ainda tem uma profundidade poética no texto dele, porque você não vai conseguir entender o texto dele apenas de maneira lógica. Então, tá aí algumas palavras minhas de apresentação minha e eu já meio que entrando dentro da onda do nosso tema de falar sobre a obra do Alan Chapman. Muito grato. Você trouxe coisas que eu também percebo na obra dele. Uma é a capacidade dele de síntese. E, ao mesmo tempo, é uma capacidade de síntese que demonstra um conhecimento muito amplo, né? De muita coisa. A gente é um livro com uma linguagem acessível, simples, e é um livro de 150 páginas, mais ou menos, que vai ficar na nossa edição. Mas é um livro denso, assim, que tem muita coisa, sabe? O Rafael mandou um abraço aqui, pediu para botar o vídeo no YouTube. Eu tenho que mesmo que levar essas lives para lá, eu vou fazer isso. Mas isso me intrigou muito no Chapman, que é essa capacidade de dizer com poucas palavras algo que é muito, muito amplo, né? Muito extenso. E talvez por isso eu também sinta que no pensamento dele também tem um quê muito forte filosófico, sabe? Sim. Quando a gente pensa até em outros materiais, né, para além do Advanced Magic, Magia Avançada, tem o Magia, por exemplo, que é esse livro aqui, que vai chegar ano que vem, né? Ele é um calhamaço, 500 páginas. Mas ele é construído
todo com inverso, sabe? Não sei se você conhecer esse material. Ele é todo versificado. Entendi. Esse aqui ele foi fruto de um retiro que o Chapman deu na Grécia em 2019, se não me engano. Então ele fala muito pausadamente, assim, quase como se estivesse canalizando alguma coisa. E aí ele resolveu quebrar em verso para poder manter esse ritmo. E acabou criando um lance muito poético, assim. É de fato um trabalho descomunal, sabe? Descomunal. Sim. E... Fantástico. Mas ele tem essa capacidade de síntese que me atrai muito também. E as pessoas que têm tido contato com a obra dele têm falado a mesma coisa, assim. No sentido que o discurso dele é bacana por causa disso. Não tem meias palavras, ele é direto, não tem elucubrações, não tem muitas divergências, sabe? Digressões, então ele é direto ao ponto, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você entrou em contato com a obra dele, você chegou a fazer alguns dos exercícios que ele propõe ou esses exercícios já faziam parte da sua prática? Porque no meu caso, por exemplo, eu sou um daqueles que descobriu que era magista já sendo. Entende? Entendo. Obviamente, em função da minha relação com yoga, né? Eu sou professor de yoga, então quando eu me dei conta, né, quando eu entendi o que era ser magista, eu já era magista sem saber o que era. Como é que é essa questão para você? Então, muitas das coisas que ele falou para mim foi um reconhecimento de coisas que eu já estava percebendo na minha própria vivência prática e mágica. Uhum. Quando eu falo que eu tive que passar por um período estudando filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, e o que isso fez comigo, o que isso fez com a minha mente, o que isso fez com o meu olhar sobre a magia, eu encontrei e reconheci uma síntese desse pensamento nas palavras do Chapman. Teve alguns exercícios que eu busquei experimentar porque eram coisas que eu nunca tinha pensado por conta própria, de fato. Como, por exemplo, ele sugere que você experimente pegar um sigilo que você utilizou para um propósito e depois reutilizar o mesmo desenho para outro propósito. E eu testei fazer isso e eu verifiquei que, de fato, é meio vamos dizer assim, indiferente qual é o sigilo que você utiliza para poder tentar buscar um resultado prático. Uhum. Isso me levou, na verdade, a considerar e pensar sobre muitas outras coisas dentro da minha jornada, dentro da minha vivência. Inclusive, eu cheguei a fazer um experimento com esse princípio em sala de aula minha de magia. Algumas vezes que eu dei oficina de sigilos mágicos, eu pedia para as pessoas que estavam, os oficineiros que estavam fazendo sigilos, cada um ele elaborava, explicava como fazia e tal, preparava as pessoas para poder fazer um momento de entrar em gnose e lançar o sigilo, e eu pedia para todo mundo deixar o sigilo na frente deles, cada um ali na frente das pernas ali, das mãos, acessível para eles. E enquanto todo mundo estava fazendo o exercício de relaxamento, de concentração que eu estava guiando, eu peguei o sigilo deles e troquei. Simplesmente peguei o primeiro da fila, coloquei no do outro e fui trocando de todo mundo. E aí no momento que eu falei, agora pegue o sigilo na mão, se prepare para poder olhar fixadamente para ele, e agora abre o olho, olha pro sigilo, pá, com toda a força. A pessoa pegava e tinha um choque de estar vendo um desenho que não foi o desenho que elas desenharam. E eu mantinha elas em concentração, depois cortava a concentração delas, para elas poderem lançar o sigilo. E todas elas ficavam meio... Por que ele botou para carregar um sigilo que não foi o que eu criei? E eu falei, só anota, só sente, só acolhe essa experiência, depois você me fala o que vem de resultado. E muitas das pessoas vieram depois me relatar que elas tiveram o resultado daquele sigilo, mesmo não ter sido o desenho que elas mesmas confeccionaram. Então, eu já tive a experiência de testar isso comigo e de testar isso com outras pessoas no contexto de oficina de sigilos, e foi muito curioso, muito interessante. Foi até um jeito meu meio brincalhão de mostrar esse conceito para as pessoas por meio da prática. Uhum. Para mim, combina muito com a magia do caos e combina muito o estilo de texto do Alan Chapman com o que a gente conhece da magia do caos em maneira geral. A gente tinha essa espécie de cortina de fumaça, comentando de novo sobre o texto, né? A gente tinha uma espécie de cortina de fumaça na magia do caos que era o discordianismo.
a maneira brincalhona, nonsense de falar a respeito da magia do caos. E isso servia, às vezes, como um filtro entre as pessoas que viam por trás dessa brincadeira, viam por trás dessas frases de King Kong morreu por nós, e começava a penetrar no sistema e entender o que tinha de filosofia e de pensamento mais complexo por trás dessas brincadeiras. E as pessoas que olhavam para aquilo achavam que era só uma bagunça e iam embora. A gente perdeu bastante dentro do discurso da retórica da magia do caos, no momento presente, esse modo brincalhão nonsense dadaísta. Mas o texto Chapman, ele se conecta para mim com esse jeito mais desprendido de falar sobre o assunto. Dele não ficar preocupando em fazer palavras eruditas e complicadas e difíceis, como você mesmo falou, ele não fica fazendo locubrações. Ele vai e fala na lata, e fala de um jeito divertido, e fala de um jeito que se conecta com qualquer pessoa, com a maioria das pessoas com muita facilidade. Eu acho que trazer essa mensagem dessa maneira é uma coisa que é muito interessante. Ao mesmo tempo que ele fala coisas... Olha, Rogério, vou falar na moral, cara. Eu estive relendo esses textos e lendo mais alguns dos textos que você me passou essa última semana. Tinha hora que eu tinha vontade de pegar o texto e esfregar na cara dos meus alunos. Dos meus alunos. Gente, é isso aqui, ó. É isso que vocês precisavam estar lendo. Olha aqui, tudo que vocês estão batendo a cabeça, feito uns loucos para entender. O cara já sintetizou tão bem esse negócio que vocês estão preocupados aí com crença. Olha o que o Chapman está falando. Acolhe isso, absorve isso. E isso só justifica mais ainda eu dentro da minha comunidade falando para as pessoas apoiarem o projeto. Para elas poderem mostrar esse texto. Porque, realmente, eu gosto muito do modo de falar dele sobre esses assuntos. E colocar em prática as coisas que ele fala, algumas delas eu, inclusive, meio que entendi com mais profundidade coisas que eu já estava tentando descobrir como fazer. E que ele fala de um jeito muito simples. Uhum. Posso trazer mais um assunto, jogar aí, conectar claro, os nós na roda? Eu só queria comentar isso, assim, quanto é importante a gente entender que o chamado dele é um chamado para experimentação. Em algum lugar, em algum capítulo, que eu estou lidando demais com a obra de cada hora é um pedaço, né? Então eu não sei exatamente onde está tal coisa. Mas ele convoca, inclusive, a experimentar a questão da sigilação sem o sigilo, né? E isso mostra, assim, o Duncan Barfoot, que é um cara que trabalha bastante com ele, desde a época que ele escreveu Magia Avançada, né? Ele tem 3 livros com Barfoot. Tem um texto do Barfoot que vai entrar no nosso material Sangue dos Santos, que é um texto sobre sigilação. E é uma tentativa dele de entender dentro da estrutura da linguagem o que de fato acontece, né? Então, quando você faz uma experimentação dessa de trocar o desenho de uma pessoa com o de outra pessoa, isso ultrapassa um pouco a questão da linguagem e chega mais perto, eu diria, do que o Chapman vai trabalhar, que é a questão do esquecimento, né? Ele faz uma releitura, inclusive, do Sper, que é diferente da que todas as pessoas fazem. O Chapman foi muito importante, inclusive, para a obra do Sper, né, no Brasil, mas para a tradução do Sper, né? Que é isso, assim, o Sper não fala em esquecimento, o Sper fala em desligamento, que é outra coisa, né? Tem mais a ver com se desconectar de uma ânsia de resultado do que esquecer o próprio desenho, né? Mas obrigado por essa contribuição. Lança aí outra coisa que você ia lançar. O que eu ia lançar... Agora que você falou, já também me deu vontade de comentar de mais coisas. Mas vamos amarrando os pontos. A gente vai amarrando os nós. Vamos lá. A teia vai se formando. O pensamento é uma rede, não é uma linha reta. Sobre essa questão do esquecimento, eu gostei bastante também do que o Chapman falou, que se conecta com coisas, como eu falei, a poder de síntese dele é pegar coisas que eu pessoalmente estava desenvolvendo na marra e eu via um jeito muito simples de entender aquele mesmo pensamento que eu estava tentando formular de um jeito muito sofisticado, muito robusto. Então, essa questão do esquecimento, para mim, ela se conecta muito com o que ele comenta a respeito das crenças. De que, para mim, pelo menos na minha prática mágica, eu percebi que aquilo que a gente chama de gnoses
e depois de lançamento e de desligamento no momento de lançar um sigilo, tem muito a ver com você saber desenvolver um desejo seu, você lança ele e você conserva ele no mesmo estado em que ele está. É o que o Chapman vai falar a respeito de você não voltar a sentir ansiedade para você não tornar o seu intento o desejo da realização dele e não a própria realização. Exatamente. Eu achei essa Exatamente. síntese Isso é fantástica. muito legal. E também sobre o quanto que a gente vai aos poucos conseguindo modificar a nossa crença a respeito da nossa capacidade de performar atos mágicos e de produzir resultados mágicos na nossa realidade, até o ponto em que tem certas coisas que você não vai mais depender de entrar num estado de transe super profundo para conseguir verificar o efeito daquilo na sua realidade. E esse é um ponto que eu senti vontade de debater mais com outras pessoas. Se eu pudesse algum dia conversar com o próprio Chapman do que ele fala a respeito do uso ou não da gnose, de ser essencial ou não utilizar gnose para verificar resultados mágicos. Porque eu sei que essa retórica sobre o quanto que magia do caos virou sinônimo de você ter que entrar em estados alterados de consciência, quando nem sempre tem um debate muito preciso sobre o que conta ou não como um estado alterado de consciência, e aí fica uma coisa muito abstrata. O que é ou não eu alterar minha consciência? Qual que é o ponto em que eu altero que conta como gnose? Às vezes não fica tão preciso. Essa história começou Você quer comentar? com o Carroll, né? Imagina, ao meu ver, essa história começou com o Carroll. E que também dá uma definição muito dúbia e complicada do que seria isso. E a partir disso, né, cada pessoa que você pergunta vai ter uma ideia diferente para o que é um estado de gnose. Sim. O Grupo Schaus, eu faço parte do Grupo Schaus, né? A gente tem um curso de magia e autonomia e a aula de gnose é minha. E eu vou muito para esse lado, assim, lógico, eu trago todas as perspectivas de gnose, mas existem diferentes, né, perspectivas. Mas eu não gosto muito desse termo estado alterado de consciência. Porque o que é um estado normal de consciência? Se eu estou ansioso e me torno calmo, eu alterei o meu estado de consciência. Se eu estou calmo, entende? E entro numa intriga mental, eu alterei meu estado de consciência. Essa expressão é meio nada disso, né? E é legal quando o Chapman também questiona isso. Né? E acaba levando todo esse movimento para a prática de meditação e oração, né? Entendi. Agora, vai lá. Pode falar. Não, eu ia você trazer essa ideia. Eu queria te ouvir um pouco e falar também sobre a frase que você trouxe no começo, né? Que ele talvez ele desconstrói ali a visão de Crowley do que é magia e transforma ela na arte, né, e na ciência de experimentar a verdade. Mas é interessante porque ele acrescenta uma coisa, ele acrescenta cultura. E isso, para mim, faz toda a diferença, sabe? E como é que você pensa isso? Eu queria primeiro te perguntar se você já traduziu essa frase. Ela está sendo traduzida dessa forma, como ela tem sido dita. Ela é dessa maneira, não tem muito mistério. Do jeito que você falou mesmo. Porque ela é muito direta, né? Ela é uma frase direta. A ciência, a arte e a cultura de experimentar a verdade. Eu vou fazer o meu comentário, então, sobre isso. Porque quando eu li ela em inglês... Ou de vivenciar, talvez seja uma palavra até um pouco melhor. Experienciar, sim. Então, o que eu tenho? Eu tenho muita coisa para falar sobre essa frase. O que eu tenho a dizer sobre ela é o seguinte. Primeiro, ela se conecta para mim com a ideia que ele também fala a respeito das crenças, sobre a maneira como eu vejo muitas pessoas com muita dificuldade de entender o que é essa proposta da magia do caos, de você ter uma pretensa fluidez de crença, de você ser capaz de modificar suas crenças sobre a sua realidade. Primeiro ponto, as pessoas geralmente acham que isso se relaciona apenas com a crença daquilo que a gente, de maneira muito rasa, tende a chamar de religião. Eu acredito num Deus só. Eu acredito em vários deuses. Eu não acredito em Deus nenhum. Eu acredito em Brahma. Eu acredito em Vishnu.
não é tão simples quanto simplesmente modificar aquilo que você está falando no nível mais raso, sobre qual é a divindade ou não que você acredita em determinado momento. Mas uma modificação de crenças de uma maneira mais profunda muda o seu olhar e muda como você se relaciona com a sua realidade, em todos os âmbitos possíveis. E com isso, ele fala de um jeito muito preciso que você modifica com mais intensidade, com mais facilidade uma crença, ou você passa a adotar uma crença diferente, você sabe que você adotou ela, quando você toma ação a partir daquela crença. Se algum dia eu resolver acreditar que eu sou um grande de um gostoso, que sai por aí beijando a pessoa que eu quiser, porque todo mundo se encanta comigo, com a minha aparência, isso só vai ser verdade, eu só vou realmente acreditar nisso se eu passar a me comportar a partir desse lugar, de me sentir um grande gostoso. Eu não quero essa crença exatamente para mim agora, porque eu sei que ela seria muito conflituosa, seria um grande problema. É mais com o fato de que eu estou casado, tenho uma vida para poder conduzir, não dar conta de sair beijando todo mundo. E, portanto, você só sabe se você adotou uma crença diferente a partir do momento que você consegue tomar ação, atitude a partir daquela crença. minha esposa tá indo, a Stephanie, nos comentários falando, é um grande de um gostoso. Então, ao olhar dela eu já sou, tá maravilhoso para mim. Mas, voltando à questão da crença e com a frase, a ideia de que a magia é uma forma de você experienciar o sentimento e a sensação de conexão com a verdade, isso é uma forma de você entender o quanto que no momento da ação mágica você precisa ter essa força de convicção no que você está fazendo. O Chapman, ele fala nos passos a passos dele de como fazer um intento mágico, e tem um dos passos que ele fala de um jeito muito... e você só faz isso. Que eu acho que é o passo mais difícil e mais complexo de ser explicado. Que é o momento que você decide que uma determinada ação significa a realização do seu intento. Por incrível que pareça, essa é a etapa mais difícil, na minha opinião, do que ele propõe como forma de ação mágica. Porque não é tão simples assim você modificar a sua crença a respeito de alguma coisa do que você vive quando você tem provavelmente várias outras circunstâncias de vida, várias outras experiências que ao longo do tempo te provaram o contrário. Eu, por exemplo, tive que modificar minha crença a respeito da minha autoestima, da minha aparência, depois de ter sofrido bullying a minha infância e adolescência inteira, sendo chamado de feio de vários outros zilhões de nomes. Eu cresci um patinho feio, como o pessoal chama. Aquela pessoa que quando fica adulta, de repente todo mundo acha que é bonito, e eu fico, como assim isso é bonito, cara? Eu fui xingado de feio minha infância e minha adolescência inteira. E eu modificar minha crença a respeito disso exige muito. Então, você ser capaz de, no momento do seu trabalho mágico, chegar num ponto em que você usa de uma ação ritualística, simbólica, ou até mesmo apenas um pensamento enquanto uma forma de ação, e você determina que aquela ação significa exatamente o resultado que você quer alcançar, essa etapa é muito difícil. E ela é, para mim, aquilo que está dentro desse, vamos dizer assim, eu diria axioma, mas de um jeito mais poético, eu posso chamar de aforismo, do Alan Chapman, que a magia é a arte e a ciência de experienciar a verdade. No momento em que você vive o contexto da sua ação mágica ritualística, é ali que você tem que experienciar-se em conexão com algo que você atribui um senso de verdade muito forte. Algumas das experiências que eu já tive com quimiognose, por exemplo, com a ayahuasca, foram experiências que, no momento da experiência, eu entendi mais profundamente essa mesma frase. Porque eram experiências que eu tive em que, no momento em que eu estava tendo, né, em contato com a força da ayahuasca, que eu estava tendo mirações, as mirações que eu tinha me atingiam, me afetavam de uma forma que eu não tinha nenhuma condição de duvidar delas. Não no sentido de que eu saí da força da ayahuasca acreditando que tudo aquilo tinha um senso de verdade muito objetivo, mas apenas que teve momentos em que eu estava no meu colchão, pulando de um lado para o outro com os pés, e naquele momento eu me sentia pulando sobre a membrana do tecido do espaço-tempo da realidade. E eu estava aprendendo a dançar e manipular a realidade com a minha dança. E naquele momento específico aquilo era verdade.
com V maiúsculo, dentro de mim, para a minha consciência. Tive experiência de ver mirações de palavras, de números, de letras, e naquele momento eu tive experiência de que, para mim, o mundo inteiro é um texto. Tudo é composto por linguagem. E não existia dentro de mim nenhuma possibilidade de duvidar ou de negar aquela realidade, tal como ela se apresentava para mim naquele momento. E isso, para mim, é a capacidade que a gente tem de experimentar qualquer afirmação, qualquer crença, como sendo verdade dentro da nossa realidade. E quando a gente aceita aquilo como verdade, e quando a gente decide quais são as crenças que a gente quer ter para nós, é em que a gente consegue modificar a nossa crença, modificar o nosso mundo. Como ele também sugere. Esse é um exercício que eu não fiz. Que ele falou assim, vai para frente do espelho por 2 semanas e fala para você mesmo, nossa, você é um feio, você é um inútil, você é um merda. Faz isso por 2 semanas, depois por 2 semanas você fala o contrário. Eu nem precisei fazer esse exercício para saber qual realidade eu quero escolher construir na minha vida. Mas o que você acha dessa... Isso eu vejo assim, eu vejo como uma... Como é que eu vou dizer? Uma materialização um pouco do que o Sper também está dizendo, sabe? Porque assim, arte é a arte, ele coloca, né? A arte, a ciência e a cultura. A gente pode usar a arte em vários diferentes sentidos, né? Desde o sentido de ser uma experiência lúdica, né? E divertida, mas vamos falar de uma experiência lúdica, mas porque a própria arte ela já é, por si, uma experiência da verdade, né? E uma experiência transformadora da verdade. Beleza. Ela é a ciência de experimentar a verdade porque a gente tem que estar ciente, a gente faz anotação, a gente usa método, né, para poder experimentar essa verdade. Agora, quando o Sper, por exemplo, vai falar sobre as crenças, e como você colocou muito bem, que não se trata de crenças muito superficiais, quando ele fala de crença orgânica, por exemplo, né, a gente pode fazer um paralelo de crença orgânica, uma forma, não só isso, né, mas um modo que eu gosto de citar para poder tornar a compreensão mais clara são as nossas crenças limitantes, né? Muitas vezes a nossa ação ela é impedida porque existe uma crença que me limita. E são crenças das quais a gente não se dá conta muitas vezes. A gente não se dá conta de quais são as nossas crenças. É muito complexo a gente entender de fato, perseguir quais são as nossas crenças. A gente age de acordo com crenças que a gente não sabe que tem. Então, entender quais são essas crenças também é importante, porque quando a gente entende quais são essas crenças que nos limitam, é que eu consigo entender qual é a crença que eu vou ter que colocar no lugar dela. Colocar no lugar, né? Colocar no lugar bem entre aspas. Que quando o Sper fala isso também, ele está dizendo que a crença não vai embora, ela faz parte ali da nossa estrutura psíquica. O que acontece é que se eu suplanto ela com uma outra, né, e faço essa outra ocupar todo o espaço num momento de intermedialidade ali, no espaço meditativo do vazio, essa crença dominante, ela se integra. Ela é integrada conosco. Então, ela deixa de ter a potência que ela tem, né? Como é que você vai chamar isso? Não importa, não precisa ser. Sabe? Aperta o botão do foda-se. Como se fosse racionalmente apertar o botãozinho. Agora, eu acho interessante o Chapman trazer a questão da cultura. Porque é a cultura de experimentar a verdade, porque a gente faz isso, a gente está inserido numa cultura necessariamente. E isso traz uma dimensão ética para a nossa prática. Não tem como eu desvencilhar a minha prática da cultura em que eu vivo, da sociedade em que eu vivo, das relações que eu mantenho com as pessoas, sabe? E isso eu acho que é um ponto de virada, assim, é um elemento a mais, né? Nessa visão contemporânea do que é magia. E o Chapman fala isso também. Ele fala, olha, o que eu estou fazendo aqui eu estou tentando recuperar uma visão tradicional de magia que as pessoas acham que ela é deturpada ou que ela já passou. Mas, na verdade, as
a visão tradicional de magia, ela envolve isso, ela envolve a arte, ela envolve a ciência, ela envolve especialmente a cultura, porque as pessoas sempre estiveram inseridas no ambiente cultural, numa sociedade, praticando magia em relação às outras, né? Então, trazer esse elemento da cultura, eu acho uma grande sacada, sabe? E esse elemento da cultura, para mim, ele se conecta com o que o Chapman vai falar sobre a estética mágica. Que aí e vale a pena, né? É mais uma daquelas palavras que ele traz que envolve muitos debates por trás, explicar para as pessoas o que é estética de fato, né? Que não é só no sentido de aparência, mas é no como você está e se posiciona na realidade e como você sente e percebe a realidade. É o filtro por meio do qual a gente significa o mundo. Os símbolos com os quais a gente se envolve, os símbolos que a gente permite nos afetar. E é bacana essa questão da cultura, principalmente quando eu mesclo com essa parte do texto dele sobre a estética, porque é pensar justamente no quanto que as escolhas que você faz sobre as crenças que você alimenta, as escolhas que você faz sobre quais símbolos vão ter significado para você, as escolhas que você faz da perspectiva de mundo que você passa a ter ao adotar a sua ação mágica, a perspectiva mágica de mundo que você alimenta em você é aquilo que você vai estar produzindo de reverberação de resultado no mundo ao seu redor. Então envolve a questão ética de maneira muito profunda, justamente porque as minhas crenças vão estar alinhadas com a realidade que eu quero construir de maneira coletiva. E aí posso entrar um degrau mais pesado com esse assunto? Por favor. Por favor. Tá bom. Então vamos embora. É uma coisa que eu tenho debatido nos meus espaços com os meus alunos também a respeito disso, que é o que a gente chama de monocultura. A brincadeira que eu faço com a questão da monocultura é o seguinte: eu vejo muitas pessoas se dizendo, por exemplo, céticas e ateias, mas continuam com uma perspectiva de mundo que eu poderia chamar de monoteísta pelo filtro dessa monocultura. O que é a monocultura? É a cultura do um. É a cultura do a única verdade, a cultura de só existe um amor verdadeiro para uma vida inteira, é a cultura do só existe um jeito certo de entender o que é a vivência mágica, é a cultura do só existe uma espécie dominante em todo o planeta. Somos nós, obviamente, seres humanos, e se a gente é a espécie dominante nesse planeta, tem textos dessa monocultura, desse monoteísmo, que nos autorizam a dizer que toda a natureza, todas as plantas e todos os animais estão aqui apenas para nos servir. E se a gente assume essa posição de que todo o ambiente natural apenas nos serve enquanto espécie humana, nos é autorizado matar outros animais, botar animais em vivedouros para a gente poder se alimentar da carne deles, é autorizado a gente degradar o meio ambiente, é autorizado a gente acabar com florestas inteiras, afinal, tudo que existe apenas para servir a esse monolito do mono, do um, do indivíduo, do ser humano. A própria perspectiva que muitas pessoas têm de que elas rejeitam todo o paradigma do lado da psicologia que fala sobre inconsciente. Por que história é essa de inconsciente? Que história é essa que tem outras facetas dentro da minha própria consciência, da minha mente, que não são eu mesmo? Eu sou um só, eu sou um mono. E eu sei disso porque só tem um Deus lá no alto que se ancora com essa única unidade de consciência que eu já sou. Toda essa perspectiva monocultural tem um impacto ético na nossa realidade. Toda essa perspectiva monocultural valida vários tipos de atitudes morais, políticas, sociais. E confrontar ela é muitas vezes assumir uma perspectiva mágica que seja diferente dessa âncora monoteísta e monocultural. E aí, quando você se coloca numa outra perspectiva, você vê que isso modela todo o seu entendimento e toda a sua relação com a sua realidade. E aí você passa a orientar a sua ação mágica a partir dessa outra perspectiva. Eu já vi muitas pessoas falando, e eu vou confrontar isso de uma maneira suave,
Mas vi muitas pessoas falando, muitos praticantes comentando que eles são deuses e deusas na sua própria realidade. Beleza, mas que modelo de divindade você está utilizando para dizer que você é esse deus ou deusa na sua Dentro de qual realidade? paradigma? Exato. Exato. Você acredita que você é um deus, deusa, onipotente, onipresente, onisciente e que não tem nada acima de você na sua realidade? Mas isso Desculpa, não é ser mas Deus, para mim... entende? Porque você não considera que Deus também é. Não faz o menor sentido isso, gente. Você não faz o menor sentido. Dá risada, sabe? Não faz o menor sentido. Porque você desconsidera o outro. Exato. Entende? Aí você Exato. desconsidera a vontade do outro, lugar do outro. Aí não é nem egoísmo, isso é. Como é que é o nome, gente? Não é nem arrogância. Egocentrismo? Autocentrado. Egocêntrico. Sabe? Isso é autocentrismo. Autocentrismo. É isso. A pessoa Entendi. não consegue nem enxergar o que tem do lado dela. Só vale a vontade dela. Né? Só vale a Não opinião existe dela. o outro. Não existe outro. Não existe o Existe ela. outro na realidade. E... Pode falar. Eu acho que eu já... Eu ia dizer porque você está falando disso, e assim, eu acho que a magia, o caos, ele nasce justamente disso. Ele nasce do confronto, do questionamento, sabe? Ele nasce da insatisfação, ele nasce da transgressão, especialmente da transgressão. E, a meu ver, assim, o exemplo clássico, o maior exemplo do que significa... E nasce em uma ligação profunda com a arte. O exemplo mais claro, assim, além do Grant Morrison, sabe? Além do Alan Chapman, né, que fazem isso na própria arte, tem uma banda de música eletrônica chamada KLF. Eu não sei se você já ouviu falar disso. KLF, anota, KLF. KLF era um grupo de magistas do caos, na década de 90, que constroem um projeto musical baseado em todo o sistema da magia do caos, usando sigilação, usando hipersigilos e tal, com um objetivo específico, e quando o objetivo específico fosse alcançado, eles iam se destruir e sumir do mercado. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eles lançaram um disco, foi, assim, um estrondo mundial no mundo alternativo. Assim, eles fizeram muitos, ganharam prêmio, foram para MTV, tinham apresentações, faziam show. E aí, quando o objetivo que eles queriam foi atingido, a banda acabou. Então, ela tinha um início, meio e um fim. E foi, entende? Ela tinha um resultado, ela tinha um objetivo. E foi tudo construído de acordo com a teoria. Tem um livro que narra essa história. Eu estou doido para poder pegar esse livro. Mas é um livro, assim, embora muita gente conheça que eu não sei se é um livro comercialmente viável, entende? Entendi. É uma coisa mais por hobby, assim. Mas é um livro muito, muito, muito interessante. Depois você busca a história deles. Para você sacar, assim, você vai ver, você vai começar a ver as artes, você vai ver os sigilos, sabe? Você vai ver a parte gráfica. Alguém aí que está assistindo a gente conhece KLF? Acho que música do KLF deve ter entrado até em novela da Globo, pra você ter uma ideia. Caramba! Rádio tocava assim o dia inteiro. E eu tenho certeza que você conhece a música. É porque você não está conectado. Aham. Tenho certeza que você conhece a música. E, nossa, você comentou agora sobre essa questão. Deixa eu mostrar. Eu vou botar 5 segundos, porque senão a gente é bloqueado, né? Beleza. Deixa eu tentar achar aqui. Senão a gente é bloqueado do... Eu tô surpreso com o que se tornou a nossa live. Tá vendo? Esse aqui. Já viu isso? Provavelmente já, mas meu
meu áudio do celular acho que não tá tão bom para eu poder reconhecer Não, ela aqui também tá totalmente. longe. Vou assistir Aqui também depois da tá live. distante. Mas é isso aqui, Aleph. Eu comentei que eu tô surpreso para onde que nossa live, o papo foi, porque eu lembro que eu tinha te passado aquele roteirozinho de tópicos e a gente extrapolou o roteiro totalmente. Eu Não, mas gosto sim. a gente ainda tem bastante coisa para falar. Eu tô com a lista aqui Sim, aberta, te mandei o link aqui agora, depois você dá uma olhada. sim. Mas essa questão da ação, de que a gente institui a nossa verdade na ação, isso é muito importante do Chapman trazer. Assim, porque isso tira, acho que falei isso antes de ontem com o Flávio Watson, isso tira um pouco a gente do campo da inação mágica, que é Sim. você fazer um ritual, fazer uma prática de relação a intentos, meditar, rezar, fazer lá o que for, achando que aquilo vai cair do céu, ou que a transformação vai acontecer como um milagre. E aí você se afasta da ação. O Alan Moore fala isso muito bem no ensaio Anjos Fósseis, né? Ele fala qual que é o ato mágico mais mágico, ou o ato mágico mais verdadeiro. Você tem um amigo no hospital que está lá morrendo, e aí qual é o ato mágico mais verdadeiro? É você fazer um sigilo no conforto da sua casa, acender uma vela e assistir uma série no sofá, ou é você levantar a bunda da cadeira e ir lá no hospital? Entende? Fazer uma Uhum. visita e agir na questão. Porque é muito... Eu vejo essa comunidade... Eu tinha muita birra da magia do caos. Tinha muita birra, mas muita birra mesmo, entende? Eu Porque para mim era entendo. esse bando de gente superficial. Sabe? Superficial que eu digo não é que o superficial é pior do que alguém que é mais profundo. Não é isso que eu estou dizendo. É que, assim, munido de um conhecimento muito superficial de internet, de coisas que você aperta com um clique e você vê, né? E sem questionar, sem entender quais são os processos que provocam a própria coisa. Aí a pessoa vai lá, acha que a fórmula ela é rápida, ela é simples, ela é imediata, e ela quer o resultado imediato, porque ela não sabe lidar com frustração, porque essa geração não sabe lidar com frustração, né? Ela quer Uhum. tudo mimadamente na ponta dos dedos, e aí acha que a magia é isso, ela vai acontecer como um milagre com você sentado no sofá comendo pipoca, sabe? E aí reclama que o negócio não funciona, né? Porque como é que vai funcionar se você não se colocar no objetivo daquilo, né? É Se um você dos não motivos. vivenciar a crença dessa maneira. É isso que eu quero dizer. Sim, é um dos motivos porque quando me questionam sobre treinamento mágico, eu falo, poxa, cara, já tem um trilhão de manuais de treinamento mágico. Eu posso até te ajudar a modelar alguns exercícios específicos, alguma coisa que se adapta melhor para o seu tipo psicológico, algumas coisas que se adaptam melhor para a sua realidade, mas na raiz, enquanto você não se assume uma pessoa que pratica a magia e não assume esse compromisso para si, consigo, fica muito difícil você se comprometer ao treinamento mágico. Porque vocês vão ser sempre praticantes de final de semana. É aquela clássica, né? A diferença entre o militante político e o ativista político. O Uhum. ativista político é o ativista de oportunidade, de final de semana. Ah, vai ter uma passeata, eu vou lá participar. O militante político é aquela pessoa que está engajada num espaço de organização, está no partido, ela incorpora aquilo dentro da vida dela. Uhum. Ela assume aquilo como algo que faz parte do cotidiano da vida dela. Então, eu, por exemplo, quando comecei a me relacionar mais com cultos afro-brasileiros, como a Umbanda, e na qual eu estou ainda inserido até hoje, eu passei a assumir o compromisso de que, poxa, então agora todo final de semana eu vou lá acender a vela para os meus camaradas, nos pontos específicos. Poxa, eu me comprometi a me relacionar com esse credo, com essa crença, com essa vivência. Eu vou, o quão fundo eu consigo ir nela e mantenho esse compromisso de maneira paulatina, no meu dia a dia.
me comprometo a usar aquilo que eu me comprometi a usar pelo acordo que eu fiz com meus guias, com os meus mentores, com os meus camaradas. Eu assumo isso como parte da minha identidade. E é difícil você conseguir ter mais profundidade na vivência mágica enquanto você não decide que isso faz parte de quem você é. O próprio Chapman fala sobre essa encruzilhada que ele passou na vida dele. No momento que ele falou assim, ou você é só um cara amador que fica ali brincando com o culto, dabbling with the occult, como eu chamo no livro, ou ele tipo, não, eu me comprometo a ser o melhor que eu posso nessa porra. E ele tem uma coisa interessante que é assim, esse título, Magia Avançada para Iniciantes, né? Que tem um pouco dessa ideia de trazer coisas muito elaboradas, porque a gente, né, são exercícios que de fato exigem de nós e exigem uma escolha, né? Uma escolha de uma prática, de modo que você possa fazê-lo. Por que para iniciantes? Porque você pode fazê-lo sem precisar de todo esse arcabouço teórico dos manuais, dos né, milhões de manuais. Só que, ao mesmo tempo, ele não dispensa a importância dos rituais. Então, ele vai dizer, você pode fazer um sigilo para tal coisa, mas a experiência de um ritual certamente vai potencializar o seu resultado. Vai potencializar a sua vivência, a sua experimentação da verdade, né? Sim. Então, isso é importante também, eu acho. É um detalhe interessante. O Phil Heine já falava isso de alguma maneira. O Phil Heine, inclusive, é uma das referências do Chapman, né? Mas trazer isso do modo como o Chapman coloca é, de fato, inovador, sabe? O que eu comento bem sobre isso, sobre tornar o início da experiência acessível, mas entender que tem coisas que vale a pena você aprofundar mais o degrau da elaboração daquilo que você faz, porque isso reforça a estética mágica que você escolheu assumir dentro da sua vivência mágica. Então, eu tenho uma estética mágica própria que eu desenvolvi. E aí eu impregno ela dentro dos meus rituais. Então, aquilo que eu vou fazer de maneira ritualística e mágica, eu sei que eu já tenho uma cama, um local de onde tirar as referências estéticas que eu utilizo dentro da minha própria prática pessoal. E à medida que eu vou recorrendo em fazer ritos dentro daquele mesmo campo simbólico estético, eu vou fortalecendo a capacidade que aqueles símbolos, que aquelas imagens, que aquelas ideias, que aqueles conceitos, que aquelas posturas, que aqueles gestos têm sobre mim para afetar a minha realidade, modificar a minha crença e se tornarem cada vez mais potentes. Então, brincar com a ideia, como ele sugere que as pessoas façam, para desengessar as ideias que ela tem sobre o que é importante ou não dentro da vivência mágica, como ele vai utilizar, né, desse pensamento meio filosófico, lógico, para questionar as leis da magia, que ele chega lá num determinado ponto e fala, putz, esse negócio da lei da simpatia aí, de que tem que ter uma semelhança entre aquilo que você está usando dentro do ritual com a coisa que você quer fazer feito, isso não necessariamente é verdade. Beleza, concordo. O sigilo não tem nenhuma semelhança com o intento que a gente já está tentando fazer e ele também funciona. Porém, não significa que seja mais, vamos dizer assim, não é exatamente mais potente simplesmente, mas que a longo prazo ou a médio prazo seja importante para o praticante conseguir se relacionar dentro do contexto ritualístico com aquelas imagens, com aquelas ideias, com aqueles símbolos que é mais fácil para a mente dele se conectar. E firmar a crença no momento do ato mágico de que aquela coisa significa exatamente o que eu entendo. Ele brinca dando a sugestão lá do método nonsensico, tipo, eu quero que tal efeito tenha, e eu faço uma parada completamente nonsense para poder alcançar aquele resultado. Eu ainda não consegui chegar nesse ponto. Ele fala da dança também, né? Da facilidade. Ritualizar através da dança. Oi? Ele fala de você, através da dança também, ritualizar o intento através da dança e tal. Sim. Não, isso eu já considero que é outra coisa que ele está falando. Para mim é o modo como ele... Que é uma coisa que eu concordo bastante.
que, de fato, você tem como criar sigilos, né? Eu gosto mais de, na minha prática pessoal, você chamar de feitiços. Eu entendi o sigilo como um pontapé para chegar no ponto desse tipo de terminologia na minha vivência. Que é a ideia de qualquer ato você consegue transformar um sigilo a partir de qualquer coisa. Você pode utilizar um gesto sigilístico para poder representar o seu intento. Isso eu concordo. Eu já brinquei com os meus alunos da gente fazer um sigilo por meio de passos de dança. E aí a gente pegou uma frase de intento mágico, cada palavra do intento se tornou um passo de dança. E a gente fez essa dança, repetindo ela várias vezes, até a gente alcançar um determinado estado que a gente sentia que a gente conseguiu fixar aquele símbolo na nossa consciência e desligar para depois verificar o efeito. Então, nesse sentido de que o sigilo não precisa ser um desenho gráfico, eu concordo. E isso vai se conectar com muitas outras coisas na minha experiência de estudo. Inclusive com... não é o Israel Gardia. É outro cara que é um dissidente do Jung, que é excelente autor, que o nome dele sempre me foge a cabeça. Autor de O Sagrado e o Profano. Mircea Eliade. Lembrei do camarada. Mircea Eliade debate isso muito bem a respeito das imagens religiosas. Que a própria existência de um objeto material, não uma garrafa, mas um objeto material também passa a ser uma imagem simbólica. Então, por isso, os nossas ferramentas mágicas também são, de alguma forma, símbolos. A gente também pode atribuir a uma ferramenta, a um objeto, um intento mágico. Quase a mesma semelhança que a gente usa com o sigilo. E todo o procedimento que a gente utilizaria para poder carregar um sigilo de um intento, a gente pode utilizar com objetos físicos, a gente pode usar com gestos. Eu estou no momento trabalhando junto com um mentorado meu, desenvolvendo um determinado sistema em que eu estou adotando junto com ele uma medida de utilizar gestos sigilísticos para poder ativar as coisas que ele quer ativar dentro do sistema. Então, nesse ponto, eu concordo. Só que todo gesto que eu utilizo vai se conectar, para mim, com alguma coisa que faz parte da minha realidade, que eu consigo ter mais facilidade de fazer esse transporte de tal coisa significa tal coisa. Eu consigo ver essa rede de conexão na minha cabeça. Eu não consigo fazer uma coisa absolutamente desconectada do intento e ter facilidade para verificar resultado. Porque para mim, a longo prazo, fica mais simples, mais fácil. Eu ter, de fato, uma rede de significantes e significados com as quais eu elaboro e me relaciono para poder tornar a minha vivência mágica mais fácil e mais potente. Mas eu acho o experimento dele muito válido. De você tentar verificar qual é o efeito, de você fazer literalmente qualquer besteira e atribuir aquilo o significado do resultado que você quer. Flexibiliza muito a nossa mente nesse sentido. Eu tô numa fase de experimentar algumas coisas, né? Eu ainda não experimentei tudo, porque é muita coisa, mas tem algumas coisas eu já experimentei, outras eu tenho experimentado diariamente. Mas eu vejo o livro muito como o que você falou, que é qual foi a palavra que você usou lá no começo, que eu acho que eu anotei aqui? Uma redescoberta, uma ressignificação da própria prática, né? E isso também é importante, especialmente para quem já tem experiência, né? Porque o livro não é um livro, ele é um livro para iniciantes, né? Bem entre aspas. O título é uma ironia. Sim. Mas foi muito importante para mim, assim, ressignificar algumas coisas, né? Que vem de eu vejo uma linha, né? Você me falou isso, eu vejo uma linha muito nítida entre o Sperry, o Phil Heine e o Alan Chapman, assim. E fico muito feliz da gente ter trazido os três em sequência, sabe? Isso contribuiu muito para a minha própria formação, não digo como magista, não, como ser humano mesmo, sabe? Sim. E tem sido muito importante, muito importante. E o Chapman é um desses caras. Você falou que quer conversar com ele, a próxima conversa que eu for ter com ele, eu te chamo. Bora! Bora, por favor, cara. Eu vou adorar conversar com ele. Uma grande, como é que fala? Mesa redonda? Round table. Para poder bater papo. Mas ele é desses, assim, ele é muito bobão, sabe? Assim, ele é muito brincalhão, entendeu? Irônico, sorriso fácil. Parece que a gente está... Olha as entrevistas depois. Parece que a gente está batendo papo sentado na sala, entendeu? Embora ele seja um inglês sisudão, o Phil Heine é mais sisudo, né? O Phil Heine é mais sério. Aquela cara de
bom senhor, mas o Chapman é da galera. A gente já completou 1 hora, meu caro, então acho que a gente pode começar a se encaminhar para a finalização. Eu queria te convidar, saber se você tem mais alguma consideração, algo que você queira dizer, e também convocar aqui as pessoas, se elas tiverem algum tipo de alguma pergunta, para elas falar agora. Ou depois manda aí para a gente também, que a gente responde pelos comentários, responde, né, pelas mensagens. Aqui está o material do Chapman, esse é o Mais uma Travessia de Camelo, esse é o Magia Avançada para Iniciantes. Esse aqui é um protótipozinho, você viu ele lá no simpósio, né? Quem? Estava lá na mesa no simpósio, esse aqui. Eu vi. Tava lá na mesa. Eu lembro que eu vi. Mas é só um protótipo mesmo, que ele vai ser capa dura, ele vai ser um negócio robusto, sabe? Tá lindo. Só para a gente entender peso, tamanho, formato, se ia dar certo, se não ia, e para a gente mostrar também, né? Tem um negocinho bonitinho para poder mostrar. Então, vá lá no Catarse, a gente está quase chegando a 100%. Amanhã ou depois devemos divulgar as metas estendidas, para a gente começar a movimentar isso aí. E a última consideração é do convidado, tá? Ótimo. Então, pessoal, o que eu comento meu último comentário, minha última mensagem final da noite. Vocês começam exatamente de onde vocês estão. A bem da sinceridade, a gente busca falar a respeito de ocultismo, de magia, a gente fala a respeito de ciência, de arte. Muitas vezes os assuntos que a gente fala parecem muito robustos, muito complicados. Mas como o próprio Chapman diz, não existe nenhum homem, mulher ou criança que não saiba o que é magia. Muitas vezes não tem a ver com você tentar alcançar um conhecimento super difícil, robusto, sofisticado. Toda a sofisticação que a gente tem ao tratar esse tema é pela dificuldade de se conectar com ideias que são tão simples que passam batido dentro do nosso dia a dia. É algo que é tão primordial, que está tão dentro de nós, que é difícil botar para fora. Mas no momento que a gente consegue se conectar com essa fonte desse poder, desse fluxo, que é a magia dentro de nós, a gente consegue ser capaz de reconhecer ela de qualquer lugar, de qualquer ponto, em qualquer texto, onde exista a mesma fonte jorrando. Muito obrigado, galera, por assistir a nossa live. Muito obrigado, Rogério, por me convidar a participar desse espaço. Eu que agradeço. Vejo vocês por aí. Ter você aqui com a gente. Primeira vez que a gente conversa assim. E espero que essa seja a primeira de muitas. Eu estou muito feliz. É difícil. Eu tive a mesma conversa com o Flávio Watson esses dias. Falei para ele a mesma coisa, vou repetir para você, que é difícil a gente encontrar pessoas com esse tipo de cabeça aberta e, sabe, gente disposta a ter um diálogo construtivo, sabe, e enriquecedor e colaborativo. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui, viu? De verdade. E agradeço demais pelo seu suporte, né? Ajudar a gente a deslanchar essa campanha. Obrigado demais, de verdade. É isso, então. Valeu, Rogério. Obrigado, gente. Até bom fim de semana por acaso. para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.